Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal. Um debate de muita opinião e informação. Eu sou Misael. Desejo a você uma tarde abençoada por Deus, uma quarta-feira de muitas bênçãos. Vamos juntos? Para começar o meu debate de hoje, eu vou apresentar meus ilustres convidados. Está conosco aqui a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor, amado irmão Misael, meus queridos amigos debatedores, nossos amiguíssimos, né? Ouvintes, né? Que já tem o encontro marcado com a gente toda segunda e toda quarta. Que Deus possa abençoar a nossa tarde, né? Que seja uma tarde agradável para falar sobre o Evangelho. Amém. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. A paz do Senhor, boa tarde. Eu vim a caminho, né, no carro pensando como é bom falar do evangelismo, algo que todos nós fomos evangelizados, todos nós tivemos esse impacto da importância do evangelismo. Então vai ser bem prazeroso e vai até nos levar um pouco à memória lá no início, quando fomos convertidos, aquela irmãzinha, né, que dava a paz do Senhor e a gente meio que se escondia dela. Então vai ser bem gostoso falar hoje. Amém. Relembrando, né? Isso aí. É. Está conosco também o pastor Silviano, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz, meus amigos, a paz, queridos ouvintes, estamos aí para mais um debate. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Amém. Vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp, 21971161610, pelo nosso Instagram, @Rádio Ideal OFC, baixar o nosso app, tá? Caso você ainda não tenha feito. Lembrando que os nossos debates, eles ficam gravados, tá? É ao vivo agora, mas ele vai ficar gravado posteriormente lá no YouTube, para caso você tenha perdido, você acompanhar. Então você já entra lá, já segue, curte, compartilha, que é o mais importante, para você não perder nenhum dos nossos debates posteriormente e compartilhar com as outras pessoas que você conheça, que talvez estejam precisando ouvir um pouco do que é dito aqui e da palavra de Deus. Esse é o intuito principal. Eu vou iniciar com uma oração para a gente começar os nossos trabalhos de hoje. Senhor Deus e Pai, na sua presença nos encontramos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando da tua palavra, Senhor. A tua palavra que, como diz o tema lá atrás, fomos evangelizados, aprendemos sobre a sua palavra e temos como missão disseminá-la, continuar propagando a sua palavra, Senhor. Toma em tuas mãos este trabalho, Senhor. Nos dê direção. Usa cada um aqui presente, Senhor, para que ele venha dizer tudo que compete a ti, Senhor, tudo que vem de ti, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, como já foi dito aí, um spoiler. Evangelismo é difícil nos tempos de hoje? Evangelismo é difícil nos tempos de hoje? A missão que Jesus deixou para todos nós é essa, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em Marcos 16:15 cita. O mandato é claro, né? A ordem é clara. Surgem dúvidas de como pôr isso em prática, né? Então, evangelizar um filho, evangelizar um marido, um amigo, quando não se é evangélico, não se é crente, então pode ser que se torne um pouco mais difícil. Não que seja fácil, tá? Mas não é impossível. Uma coisa é ser fácil, ser difícil e ser impossível. Quando você entrega nas mãos de Deus e usa como direção as coisas que Deus tem para você e te usar, acho que vai ficar um pouco mais fácil no final. Eu vou começar abrindo com uma breve introdução para os meus debatedores, relacionado exatamente ao tema evangelismo. A opinião de vocês é difícil nos tempos de hoje? Não falem muito para não quebrar o... É uma pergunta simples, vamos dizer assim. Evangelismo é difícil nos tempos de hoje?
Evangelista Ellen. Com a palavra, Evangelista Ellen. É, eu acho que o evangelismo ele tem essa dificuldade não só de hoje, não vem de hoje, né? Vem desde lá de antigamente, mas é como se as dificuldades elas fossem mudando, né? Se modernizando, vamos dizer assim, né? Que antigamente, no tempo da Bíblia, as cidades eram muito distantes uma da outra, né? A maioria das pessoas, o caminho que tinha que fazer era a pé, né? Sim, hoje não, hoje tem meio de transporte, hoje tem a tecnologia, a internet, então, mas se torna difícil porque hoje, sim, conversando com algumas pessoas, parece que as pessoas têm uma opinião tão forte formada sobre aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, que ela não deixa absorver, né, a verdade que é Cristo, porque o evangelismo, o evangelho é você falar sobre uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, né? O evangelho da igreja A ou da igreja B, né? Da igreja em si. Você está falando da pessoa Jesus. Mas só que hoje as pessoas parecem que estão com o coração tão duros, tão fechados, não querem abrir para ouvir falar de quem é Jesus, né? O que ele pode fazer na minha vida. Então, acaba se tornando difícil. Não é impossível, porque independente se tem alguém que quer ouvir ou não, eu preciso fazer esse ID. Eu preciso falar sobre o evangelho de Jesus. Eu preciso falar sobre o amor de Jesus. Não é, não, fulano não quer ouvir, então eu vou desanimar. É difícil, causa às vezes um desânimo, porque fala, poxa, eu tô ali, né, com o coração, querendo fazer, mas ninguém escuta. Mas eu preciso anunciar. Eu preciso anunciar quem é Jesus. E ele está voltando, né? Ele está aí às portas. Então eu preciso fazer isso, seja a pessoa querendo me ouvir ou não. É difícil, mas só que não é impossível. E as dificuldades não podem nos parar. Não podem calar a nossa voz em falar sobre Cristo. É É só a introdução. isso, uma introdução. Amém. Pastora Cássia? Já que é uma introdução, podemos dizer que a Rádio Ideal hoje está evangelizando. Os louvores evangeliza, uma oração evangeliza. Esse debate está evangelizando a vida de alguém hoje, aonde estiver ouvindo, aonde a palavra é anunciada, porque evangelismo é isso. Quem convence é o Espírito Santo. Por isso que o Senhor falou, anuncia o evangelho. Nosso dever é só anunciar e deixar o Espírito Santo fazer o que ele veio para fazer. Então, a Rádio Ideal hoje está evangelizando. Só para uma introdução, né? Sim. Pastor Silviano? Eu vejo que a maior dificuldade do evangelismo hoje em dia é que as pessoas acham que é igual trabalhar na eleição distribuindo aqueles panfletos ou você fazer uma distribuição, né, de prospectos de promocionais de uma loja e você ficar só, passa quieto e fazendo assim com a mão, entregando um papel com aquela cara amarrada, como se fosse obrigado você estar ali. Eu acho que você tem que estar ali porque você quer, é uma coisa que queima dentro de você, é a satisfação de você estar ali. Aquilo ali já é a sua recompensa. Então, se você não pegar e fizer aquilo com amor, com dedicação, você simplesmente está parado esticando o papel para os outros. E as pessoas vão pegar o papel da mesma animação que você. Vai pegar, não vai nem olhar, vai botar no bolso ou vai jogar na lixeira mais próxima. E o evangelho não é isso. O evangelho é uma coisa muito maior. Mas aí a gente vai, na medida da passagem do tempo aqui, nós vamos Destrinchando. Isso. Vamos lá, para a gente começar nesse primeiro bloco aí. A gente tentou esmiuçar, né? Vamos dizer assim a palavra, fazer uma divisão, mas o tema, querendo ou não, é bem amplo. Então a gente vai se atentar em algumas partes, porque realmente cabe a divisão, mas conforme for, acaba ficando muito grande e uma hora a gente não vai conseguir debater tudo. O meu primeiro questionamento é: dificuldades de evangelizar os jovens. Agora, vamos lá. A gente deve utilizar os métodos antigos ou os novos, né? Porque
A gente sabe que as pessoas antigas, os mais velhos que a gente, tinham métodos. Lá atrás também, no tempo da Bíblia, tinham método. Hoje em dia a gente não precisa nem dizer que tem N métodos voltados desde a tecnologia, desde a internet em si, celular, enfim. Então, como é crescente o número de jovens que se afastam da igreja, apesar deles crerem em Jesus, mas eu não sei o que acontece, cria-se uma distração ou mistura ali as coisas e ah, nós já fomos jovens, então é como a pastora Cássia falou no início, a gente acaba se lembrando de como foi que evangelizaram a gente, e será que quando evangelizaram a gente surtiria efeito hoje? Tá aí a pergunta, os jovens de hoje, qual que seria a dificuldade exatamente de evangelizar hoje? Então, tem uma passagem em Tito que fala que, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Mostrar o caminho da graça pode ser uma tarefa simples se você deixar o Espírito Santo te conduzir. Ele vai te orientar claramente. Então, se tratando de jovem, eu acredito que se você não tiver mais orientação do Espírito Santo hoje em dia e sabedoria, eu acho que o seu evangelismo, como a gente costuma dizer, né, acaba saindo pela culatra. O tiro sai pela culatra. Então, essa é a pergunta. Hoje em dia, tem dificuldade em evangelizar jovens? Pastor Silviano, pode começar, depois a gente... Jovem é uma coisa difícil de lidar. Só quem foi sabe como é, né? Muda de opinião a cada 5 segundos, ainda mais nessa era digital, onde a informação vale mais do que tudo. Só que nós temos que levar em conta que, por mais que nós atualizemos tudo dentro do Evangelho, o Evangelho ele já é atual. Por mais que a Bíblia foi escrita lá atrás, ela tá mais atual do que o Jornal de Amanhã. Ela sempre vai ser atualizada, porque foi assim que ela foi criada. Na época que foi escrita a Bíblia, que foi selecionada lá os livros para serem unidos depois para se tornarem a Bíblia, não existia a tecnologia que existe hoje. Porém, se você ler, você encontra até computador, inteligência artificial, tudo dentro da Bíblia. Tudo sendo explicado. Só que o que te ajuda também pode te atrapalhar. Não adianta nada eu pegar um neurocirurgião e dar um martelo na mão dele. Ele vai machucar a própria mão. Ele não vai saber martelar um prego. Mas se eu pegar um instrumento cirúrgico dentro da mão dele, ele vai executar aquilo muito bem. Eu acho que para você falar para jovem, é igual quando você sai de casa e fala assim, eu preciso comprar uma camisa. Mas você não disse a cor, o modelo, nada. Nem a loja, a marca que você quer. Então você vai procurar camisas. Se você não tiver foco, você traz calça, bermuda, tênis, meia. E quando chega em casa, fala, nossa, eu tô sem camisa. O jovem é assim, você tem que sair com aquilo na mente, mas aberto a opções. Porque na conversa que você vai tendo com ele, eles vão criar o caminho que você deve seguir. Eles vão te dar o direcionamento, eles vão te dando as brechas aonde você vai se apoiar. Porque o jovem, ele é muito emocional. Hoje você fala uma coisa com ele, aquilo emociona ele fala assim, eu quero Jesus pro resto da minha vida. Amanhã alguém vem e fala uma coisa com ele que desemociona ele, desinteressa ele já não quer mais. Ele abandona tudo. Ele não tem a constância que ele vai ter quando ele superar a juventude. Porque a juventude, a adolescência é tanto hormônio, o teu corpo explodindo tanta coisa dentro de você que você acaba perdendo o interesse em tudo muito rápido. Então você não tem que estar tão preocupado em ganhar. Você tem que estar preocupado em fazer a manutenção. Porque o ganhar vai muito na emoção. Mas depois que ele está dentro, você tem que trabalhar isso. Você tem que gerir dentro daquele jovem algo que vai fazer ele estar interessado todos os dias. Hoje eu quero, amanhã eu quero 2 vezes, depois eu quero mais, amanhã eu vou querer muito mais do que ontem, e assim, essa é a preocupação. É uma constância, né? Isso, porque aí você pode usar vou dizer artimanhas, mas os instrumentos que a tecnologia vai te dando. Você pode pegar um jovem, ver que ele se destaca no louvor, você já encaminha ele para uma pessoa que sabe tocar um instrumento. Se você vê que os jovens se destacam na mídia da igreja, você já
bota ele com o pessoal da mídia. Se ele já gosta de evangelismo, ele gosta de conversar, ele gosta de resolver problemas aleatórios, você já bota ele com os líderes desse departamento. E ali você vai fazer a manutenção. Sim. Porque plantar é muito fácil, irmão. Você planta para colher. Mas e fazer a Tem manutenção que da. fazer o cuidado. Isso, aí que tá a chave mestra. Amém. A evangelista Ellen, acho que é a mais jovem daqui, né? Sim. É como o pastor falou, né? Tem que ter vamos dizer assim, um cuidado maior. Porque a gente sabe como o mundo tem oferecido pratos maravilhosos para os nossos jovens hoje. E como tem sido difícil a gente manter os jovens, né, os adolescentes, na presença. Porque são pratos atrativos e, como o pastor bem disse, é a emoção, né? O momento. Se eu estou vendo que aquilo dali está mais atrativo do que o cenário que eu estou vivendo hoje, eu vou naquilo dali. Ele não vai pensar no que vai acontecer depois. Ele vai ali no momento. Depois vão vir as consequências, mas até ele entender o que vai acontecer, é um caminho, né, longo, assim, é um caminho a ser seguido. Então, assim, as estratégias têm que estar ali na direção realmente de Deus, não é, não, eu vou fazer porque. Não, eu sei, com jovem você tem que lidar assim. Hoje a gente vive num mundo onde os jovens estão com maior índice de ansiedade, de depressão, querem se matar. Então, tem que saber o que está por trás do sentimento de não querer ir para a igreja, de não querer ouvir falar de Jesus, de não querer conhecer, porque às vezes não é só aquela rebeldia, né? Que a gente vai falar assim, não é só rebeldia, não quero. A gente precisa saber o que está por trás disso, qual é o sentimento. A gente vê muitos jovens afastados da presença, às vezes foi uma palavra, né, que ouviu, desanimou, não vou hoje para o culto, não. Aí não foi no outro, não foi no outro. Quando viu, já não queria mais ir para a igreja. E é a questão da constância, da maturidade também, porque nem todo mundo, assim que aceita Jesus, tem uma maturidade para aguentar certo tipo de coisas. Então, isso acaba desanimando. E com jovens, não é diferente. A gente vê pessoas mais experientes que têm, né? Ouviu uma palavra, não quero mais saber de Deus. Mas ouviu a palavra do homem, né? É. Mas Deus que leva a culpa. Não quero mais ouvir, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja. Então, assim, é um trabalho árduo, né? É um trabalho onde você tem que ter ali as suas estratégias, os seus meios de trabalhar, conhecer, tá sempre buscando no Senhor a direção de como fazer, de como proceder, de como falar, porque também tem muito disso, né? Da maneira que você vai falar, da maneira que você vai agir. Porque às vezes uma palavrinha assim que não encaixou direito já coloca tudo a perder. Então é um trabalho que tem que ir assim, Jesus, me dá força, me dá direção, me dá ali saber como fazer, porque realmente, né, jovem assim, é um pouquinho difícil de lidar. Tem essas particularidades, vamos dizer assim, né? E eu fico imaginando quando se trata do evangelismo digital, por exemplo, que a gente estava até comentando aqui antes do debate. Eu fico imaginando como dizer para um jovem ali no meio do evangelismo que você vai ter que diminuir o celular, um exemplo. Ou então você está evangelizando, ele está com o celular na mão, falando coisa e tal. Isso é bem complicado nesse caso aí. Então, e tem igrejas, tem pessoas que utilizam isso ao seu favor. Às vezes eu tenho a minha parcela de dúvida pensando exatamente nesse ponto. Se utilizar o evangelismo digital, a tecnologia ao seu favor, até que ponto você não está dando mais corda se o jovem não tiver uma mente forte? Então, isso realmente é preocupante nesse ponto. Então, tem que saber usar com cautela, com É a equilíbrio. dosagem, né? Isso. Pastora Cássia, com a palavra. É bem colocado, porque o certo é que precisamos nos atualizar.
como a evangelista Ellen disse, dosagem. Eu não preciso imitar o mundo para ganhar os jovens. Isso é um equívoco, um erro que muitos cometem. Eu não preciso imitar o mundo. Como eu vou imitar para ganhar, tirar ele daquilo que eu quero, né? Tirar da vida deles. Então, eu não preciso imitar o mundo para atrair, é porque a atração tem que ser Jesus. Então, quando recebemos a habilidade para o evangelismo, nós precisamos encontrar esse equilíbrio, sim, porque os jovens precisam entender que nós temos a mente aberta também para a atualidade, só que eles precisam entender que a palavra é atração. Precisamos colocar isso na mente deles, que a palavra sempre será o princípio de tudo, ainda que tudo se atualize. Como o pastor bem disse, a palavra é que é a mais atualizada. Ela foi, ela é e será sempre atualizada. Então eu não preciso convencer, como eu disse anteriormente, ninguém de nada. Eu não preciso convencer os jovens, eu preciso usar as habilidades, usar o que eu tenho nesse tempo, porque precisamos reconhecer que a internet ajuda muito o evangelismo, porque estamos falando aqui agora, nós não sabemos em que casa está sendo alcançada, não sabemos em que país pode estar sendo alcançado. Então, nós não temos noção do que a internet pode estar levando agora para a vida de alguma pessoa. Assim como ela é construtiva, ela é destrutiva. Então, por isso que é preciso o equilíbrio. Usar ela a favor do evangelismo. Não usar ela para abafar o poder da palavra. Porque nada vence o poder da palavra. Então, os jovens requer um pouco de atenção, sim, requer um pouco de cuidado. Por isso que requer chamado, requer habilidade, requer dons, para conversar com eles de uma forma diferente, tratar de forma diferente. Porque os mais antigos sempre falam que as crianças e os jovens são o futuro da igreja. Hoje eu sou o futuro de uma palavra, né, de alguém antiga. É minha filha, os meus futuros netos, se assim o Senhor permitir, será o futuro de um outro tempo. Então, precisamos usar a atualidade sem deixar a atualidade tomar o lugar da palavra. E ter o cuidado também, porque quando fomos evangelizados, alguém teve cuidado conosco. Isso aí. Alguém ensinou, alguém teve o zelo, teve a paciência, né? De falar, não, não é assim, é desse jeito. Então, a gente também precisa trabalhar nisso, né? Não, e esse ponto que a pastora comentou realmente é interessante. Desde o início, né? A nossa rádio aqui, o objetivo é um evangelismo, não deixa de ser. Agora, imagina se eu utilizasse a rádio precisa da internet, precisa do computador. Agora, se eu não tivesse a mentalidade de utilizar o que eu tenho aqui a meu favor para evangelizar, ao contrário, tô aqui no meio do debate, eu tô aqui fazendo alguma coisa que é para evangelizar, fazendo outra coisa. Então, realmente, como a pastora comentou, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa prudência de utilizar a internet, utilizar a tecnologia ao favor do evangelismo e não se perder nesse caminho. Eu vou para um breve intervalo, tá? Não sai daí. Lembrando que os nossos debates ficam gravados lá no YouTube, caso você perca agora ao vivo. Você pode ir lá depois assistir e compartilhar, que é o mais importante. É um breve intervalo, é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. O tema de hoje, evangelismo. É difícil nos tempos de hoje? Está aqui conosco o pastor Silviano, o evangelista Ellen, a pastora Cássia. E nesse segundo bloco, eu vou, assim como tem os jovens, tem também a terceira idade, né? Tem também os idosos. Dificuldade de evangelizar a terceira idade. Eu vou abrir com essa pergunta. Lembrando que a gente tem exceções, né? Claro, pode ter dificuldades, né? Mas, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Eu comecei sendo evangelizado por uma pessoa de idade. Então, começou por uma pessoa de idade. O que ela tinha aprendido, o que ela sabia, o que ela entendia do evangelho, ela foi repassando. Então, eu acho que em Levítico 19:32, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciões,
temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Então eu acho que quando a gente é jovem, provavelmente pode ter acontecido de um jovem tentar te evangelizar, mas também pode ter acontecido de um idoso também te evangelizar. Aconteceu comigo assim, então eu acho que os meus debatedores aqui vão ter algum exemplo, com certeza, alguma história, algum conhecimento relacionado a isso. Temos dificuldades também para evangelizar a terceira idade, ou digamos que comparado aos jovens é um pouco mais suave, exatamente até porque eles têm uma caminhada. Então, provavelmente, se eles já forem do evangelho ou se desviaram por algum motivo, entendem, eu acho que torna-se um pouco mais difícil, vamos dizer assim, porque também varia de mentalidade para mentalidade. Assim como a gente sabe que tem jovens que têm idosos que é difícil, vamos dizer assim, no tom da linguagem, é bem uma pedra, né? Vamos dizer assim. Então, temos essas dificuldades para evangelizar a terceira idade. Evangelista Eren, pode abrir com um exemplo, de repente, ou com alguma experiência que você tenha passado, ou... É, como foi bem falado, né? Eles têm uma vida, né? Já viveram muitas coisas, tem alguns que já foram, né, da igreja e tudo mais, conhecem a palavra, né? Conhecem, já ouviram falar. Tem alguns que a gente tem uma dificuldade maior, porque fala assim: "Ah, isso tudo que tu tá falando eu já sei". Não, eu já sei, no tempo certo eu vou voltar. Tem muito disso, né? Ah, não, na hora certa. Aí eles ficam na hora certa, Jesus volta e vai pro inferno e a hora certa foi, Desse ele foi pro inferno. Isso aí. Ele foi pro inferno. E tem aquelas pessoas que às vezes só estão esperando alguém vir falar algo para elas, né? Que às vezes só tá precisando de uma palavrinha para realmente se voltar a Jesus, né? Se render de, não, eu quero mesmo Jesus e eu não vou largar mais. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ter uma mudança na minha vida. Eu lembro uma vez a gente foi visitar numa igreja, na minha antiga igreja, fomos visitar um centro de recuperação em São Paulo. Aí foi um dia agradável, né? Fizemos um culto, um almoço, à noite fizemos outro culto. E eu lembro que no outro dia, bem cedinho, a gente ia embora, umas 4:30 da manhã, assim. Então levantamos, nos arrumamos, né? E saímos. Passamos na padaria, tomamos café. Quando a gente virou, a van quebrou. Viramos na rua assim, a van quebrou. A gente, "Ih, meu Deus, liga para o mecânico, liga para não sei quem ir, vai demorar não sei quantas horas para chegar aí, não tem". Aí a gente já tá aqui, então vamos fazer alguma coisa, né? Tinha alguns folhetos, tudo bem, a gente estava em São Paulo, os folhetos eram aqui do Rio, mas a gente usou do mesmo jeito, Não deixa de ser um evangelismo, mesmo a distância é um evangelismo. né? Vai que a pessoa ia visitar o Rio, lembrei daqui, ó, vou lá, Jesus me né? encontrou aqui, Isso aí. olha. E começamos a evangelizar, cantamos louvores. Aí, quando o carro passava, né, a gente saía assim da rua, ia para a calçada, porque paramos bem no meio da rua mesmo. E as pessoas iam passando, a gente ia falando, algumas não aceitavam, mas a gente continuou ali falando, né? Quem queria aceitar o papelzinho, a gente conversava. Aqueles que paravam, né, para ouvir, a gente conversava e tudo mais, mas tinha alguns que, ah, não, tô com pressa. O famoso tô com pressa, tenho que resolver alguma coisa. E eu lembro que já eram o quê? Umas 11 horas da manhã. Isso a gente já tinha saído 4:30 da manhã. E até às 11 nada dava a consertar. Veio e parou um pessoal com outro carro, tentou fazer aquela ligação, né, de um carro para o outro e nada. Não, agora vai pegar. E quando ia ligar, não pegou. E a gente continuou ali, meio-dia, 1 hora. E eu lembro que uma senhora saiu no portão. Aí as irmãs, né, as mulheres estavam reunidas assim no cantinho, porque tinha criança também com a gente. Então imagine, né, um sol quente, já meio-dia, as crianças como gritando de fome, que a gente também estava com fome, mas a gente ainda dava para aguentar, né? Mas as crianças. E eu lembro que ela falou assim: "Vocês querem um pouco de água?" Aí a gente aceita sim. Ela: "Ah, pode entrar". Eu falei: "Não, a gente vai ficar aqui esperando".
E era já uma senhora, assim, com uma certa idade. E aí ela falou assim: não, pode entrar, que aí se vocês quiserem ir no banheiro, vocês podem ir, tudo mais. Entramos, né? E lá ela começou a conversar com a gente. Ela começou a conversar, aí parece que tinha, acho, mais ou menos um mês que ela tinha perdido, acho, o filho, e o esposo já tinha morrido, né? Então ela acabou ficando sozinha, só morava ela na casa. E a gente começou a conversar, né? Ela começou a contar os problemas, desabafar, chorou, a gente acabou chorando junto também com ela. Oramos por ela e tudo mais, e no final ela falou assim: hoje de manhã eu falei com Deus que eu não queria mais viver, não. Porque para mim não fazia sentido. Já estou sozinha, já estou, né, nessa certa idade. Para que eu ia continuar vivendo? Tanto problema, tanta coisa que eu já passei. E eu falei com o Senhor que eu não queria mais viver, não. Sabe? Que eu queria morrer mesmo, para Ele me levar. E logo depois, passou alguns minutos, eu comecei a ouvir vocês louvando lá fora. Nossa. E isso começou a tocar no meu coração, mas eu continuei aqui dentro. Não fui lá fora para ver quem era, não. Mas só que depois ficou me incomodando. Eu falei assim: não, vou lá ver quem é. Pelo menos oferecer uma água. E foi quando ela foi até o portão, a gente entrou, aí o olho, né? Eu sou muito emotiva, né? Então o olho já encheu de água de novo. E ela falou assim: e eu ouvi Deus falar comigo através dos louvores que eu estava ouvindo. E eu sei que eu tenho muito mais ainda para fazer. E a gente começou a contar experiências. Aí ela falou assim: muito obrigada. Foi Deus que mandou vocês aqui para mim. Porque eu não sei se até chegar à noite eu ainda estaria viva. Aí falamos: ah, não, a gente vai embora, né? Tá, ó, que Deus abençoe, fique firme, não desista, né? Tá triste, se apegue ao Senhor. E a gente começou a falar. Quando a gente estava saindo, ela falou: não, vocês devem estar com fome, pode sentar aí. E preparou um banquete pra gente. E hoje, eu lendo a Bíblia, eu lembrei da passagem de Paulo e Silas na prisão, quando o carcereiro, né, ia tentar o mal contra ele. Eles falam: não, nós estamos aqui. E ele fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles falam: crer no Senhor, será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite, ele foi batizado. E foi levado, né? Levaram eles até a casa. E ali eles se regozijaram com o Senhor, crendo no Senhor, ele e os seus. E quando eu li, eu lembrei disso que aconteceu. Então, às vezes, tem uma pessoa que está precisando só de uma palavrinha para não fazer algo ruim. Que às vezes para ela não tem mais esperança, não tem mais sentido. Ela não vê uma solução. Ela pode ter ouvido falar de Jesus, ela pode ter sim sido um dia da igreja, mas só que às vezes ela desanimou. E ela precisa só de uma palavra. E naquele instante ela falou assim: foi Deus que enviou vocês aqui. E por incrível que pareça, quando a gente saiu da casa dela, uns 10, 15 minutos depois, a van pegou. E a gente veio embora. Espírito Santo é lindo. Tudo incrível, porque foi a mesma coisa que tentaram fazer desde o início e não pegou a van de jeito nenhum. O mecânico que quebra a van também conserta a van, né? O E quando mecânico. 10, 15 minutos depois, a van tentou, a van pegou e viemos embora. Então tinha um propósito do Senhor naquele lugar ali. Né? Não foi no Rio de Janeiro que a gente tinha uma alma precisando, né? Deus levou a gente para São Paulo, numa rua que a gente nem conhecia, mas que tinha alguém que precisava ouvir a palavra de Deus. Amém. Coisa linda. Pastora Cássia, com a palavra. Né, ela explicando, só lembra a passagem da semeadora. A parábola do semeador. E nós temos a tendência de querer alcançar a muitos. Ele saiu semeando, só que aquele que é boa terra é aquele que entende, ele consegue compreender a palavra e dá fruto. Então, nessa viagem, né, que eles fizeram, talvez, não sei se foi a única pessoa, talvez ela foi a única terra boa. O evangelismo, ele é isso, é lançar, é semeadura.
né? Como o irmão Misael disse, ele foi alcançado por uma semeadura de alguém. Eu fui alcançado por uma semeadura. Então eu volto a dizer, o nosso dever é semear. E quem faz crescer o Espírito Santo? O evangelismo é isso, essa obra de amor. Desde os apóstolos, né, o começo da igreja, lá em Atos, eles foram lançando sementes. Foram lançando, encontraram um espinho aqui, encontraram em pedras ali, né? A ave veio e pegou de alguns, mas sempre tem uma boa terra. Sempre haverá uma boa terra. Então, que nós possamos entender que evangelismo não é você agarrar a pessoa pelo braço, pelo pescoço. É você lançar e, às vezes, virar as costas. É você lançar e deixar o evangelho trabalhar. Você está levando o evangelho. Você está pregando a palavra. E quem vai dar o crescimento é a palavra, é o próprio Jesus. Então, o que aconteceu com essa senhora, né, com essa ocasião que todas essas pessoas viveram com o evangelista Ellen, é um exemplo de que o evangelismo tem um instrutor, e ele é Jesus, é o Espírito Santo. Nós não vamos evangelizar onde queremos, é onde ele nos guia. Pode ser numa rua bem povoada. Não vamos para ali porque ali o alcance vai ser maior. Mas aí o Senhor nos leva para uma rua deserta. Pode parecer que não tem nada, mas de repente tem uma casinha escondida atrás de uma pedra e tem uma alma ali precisando. Então o evangelismo é isso, é ser guiado pelo Espírito. Como Paulo muitas das vezes queria ir para um lugar, o Espírito Santo falava com ele, não, você vai para outro lugar agora. Como ele teve um sonho, né? Numa cidade clamando, ele falou assim, olha, eu quero ir para cá, mas eu tive uma visão do Senhor mandando ir para outro lugar. E quando ele chegou lá, houve cura, houve libertação. Então não se preocupe, algumas pessoas têm medo do evangelismo, porque nós sabemos que tem um opositor. Sim. Qualquer obra vai ter um opositor, porque vamos levar Jesus e o diabo tem para destruir essas sementes mesmo. Só que, com simplicidade, alcançamos vidas. Nós falamos aqui sobre isso numa mensagem no outdoor. Você está na pista, você lê Jesus te ama. Aquela palavra entra como uma semente. Alguém colocou lá e não sabe para quem vai servir. Quando estamos no trânsito, no engarrafamento, sempre tem um carro escrito alguma coisa, alguma mensagem. Uma mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem no Instagram. Então, qualquer mensagem com o Espírito Santo, ela vai ter crescimento. Seja lá aonde ela chegar. Então, eu espero que nesse debate de hoje você possa entender. Tá com medo do chamado evangelismo? É isso, é simplicidade. É você fazer e deixar o Senhor fazer a parte mais pesada. Eu costumo dizer que a parte mais leve é nossa. E a parte mais pesada é do Espírito Santo. Então, seja você numa van quebrada, num ônibus quebrado, num carro quebrado, um chinelo arrebentando e você tendo que parar em algum lugar, calma. O Senhor sempre tem um porquê. Sempre tem um porquê. Então, se atente a isso. Faça como a orientação que Paulo deu para Timóteo. Timóteo, faz a tua parte, faz a obra de um evangelista, fale da palavra, só faz isso. Faz a obra, era um jovem, voltando agora para a juventude, era um pastor jovem. Faça sua parte, pregue a palavra e deixe que Deus faz a parte Onde dele. ele teve que lidar também com pessoas mais velhas. Onde tinha exatamente, vários tipos de terra, vários tipos, né, Isso. de solos. Então, para uma semente, sempre terá um bom solo. Pastor Silviano com a palavra. Quem lembra desse louvor aqui, ó? Irmãos, você sabe o valor que tem uma alma. Para você ver a importância. As pessoas acham que, né, tem que selecionar, eu vou evangelizar jovem, eu vou evangelizar só idoso. O idoso, ele tem uma característica que já foge da característica do jovem. O jovem é emocional. O idoso não, ele já é razão. Porque para você falar com ele, você tem que falar com muita sabedoria, porque ele tem o tempo de vida, ainda mais se ele for um desviado. Ainda mais se por algum motivo ele saiu dos caminhos do Senhor, porque ele tem o conhecimento. Mas você tem que saber falar com ele, porque você vai ter que ter muita sabedoria de pedir o Espírito Santo para te dar a única direção que aquele idoso não teve. Porque ele enxergou tudo, menos o porquê que ele saiu. Porque quando a gente sai, a gente culpa o pastor, a gente vai culpando. Aí chega uma hora que não tem mais quem acusar, a gente acusa a Bíblia, acusa Jesus, Deus não gostava de mim, meu irmão era abençoado e eu não era. E na verdade não é isso. Deus não tem filho preferido ou filho não preferido. A gente tem que saber que o maior culpado da gente se desviar somos nós mesmos. Porque às vezes a gente quer coisas que Deus não quer que a gente queira. Ele sabe o que é melhor para nós. E os idosos, eles já passaram por tanta coisa, mas tanta coisa, que chega um momento da vida deles que eles não querem nem ouvir mais alguém falar.
Então você tem que ter a sabedoria de que eles não são emoção, eles são razão. Então você não pode ser sabedoria, você não pode ser emoção, você tem que ser razão. Você tem que falar com eles com aquele cuidadozinho específico, sabendo que ele pode ter uma palavra para rebater que vai destruir a sua tese. Então é uma coisa complicada, porque também nós não podemos desistir. Quem imaginaria que o Saulo iria se tornar Paulo? Ninguém imaginaria. Mas o próprio Jesus foi lá evangelizar ele. Aí eu vou te perguntar, às vezes a gente fica, né, falando certas coisas, mas você lembra da primeira pessoa que te deu o primeiro panfleto, folheto, prospecto, não sei. Você lembra? Você tem hoje guardado? Mas eu te garanto que você lembra a primeira pessoa que te falou do evangelho para você e você lembra o que ele falou. Tá entendendo? O panfleto, ele é um recurso, ele não tem que ser a única estratégia. Porque senão você pode comprar milhões de Bíblias e distribuir. Estou evangelizando de uma forma que eu nunca vou falar nada errado. É a Bíblia que vai falar por si só. Mas se você não abrir a Bíblia, ela vai se tornar só um peso de papel. Uma coisa que vai ficar na sua estante mofando, apodrecendo e jogado fora. Agora, quando você abre ela, aí você sente Deus falar com você. Eu acho que o mais bonito da Bíblia é que não é que você ouve Deus falar, você sente Ele falar. É a coisa mais bonita da Bíblia. E quando você está ali, naquele momento, você sente Deus lá dentro de você. Então, falar do Evangelho é bom demais. Mas você tem que ter discernimento para falar. Porque da mesma forma que você pode trazer a pessoa para mais próximo de Cristo, você pode jogar ela numa distância que ela nunca mais vai achar o caminho de Verdade. volta. Amém. Eu não vou dar um intervalo, né? Que o tema tá muito bom. Eu vou entrar nessa terceira parte do debate com o questionamento de: existe estratégia para evangelizar? Existe alguma... não é técnica, né? Vamos dizer assim, que a gente sabe que a gente planta a semente, né? Como foi dito pela pastora, e o Espírito Santo faz o restante. Porém, a gente vai plantar a semente. Então, a estratégia de plantar, digamos que é nossa. Então, acho que a estratégia do evangelizar está voltado para isso. Até só essa parte que é nossa. Então, eu estou perguntando isso por quê? Porque realmente a gente encontra muitas pessoas com dificuldade de evangelizar, não sabe como começar às vezes. Então, tem esse livro branco que eu não sei o que eu vou escrever, o que eu vou fazer, essa incógnita. Eu, aqui no meu trabalho, eu tenho, todas as pessoas têm, e eu acabei aderindo, e eu acho que as pessoas que costumam entender mais, ler mais e ver, já ouviram falar, acho que o pastor também já ouviu falar isso, que tem uma máxima que falam que se você... Acho que se você escreve ou lê, você aprende 10%. Se você ouve, você aprende 30%. E se você repassa o que você aprendeu explicando, você está aprendendo acho que 70%, 80%. Então é mais. Aí eu pergunto, quando se trata de evangelismo, quanto mais você evangeliza, mais você sabe que eu digo mais você está próximo, está preparado Mais para agrega. evangelizar outras pessoas, isso mais agrega. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, se existe alguma estratégia relacionada a isso. Porque eu também andei lendo, verificando e tal, porque realmente tem algumas estratégias, eu vou até mencionar algumas aqui, mas o irmão pode ficar à vontade para falar outras, se conhecer, ou puxar dessas que eu vou comentar. Uma delas seria você ser um exemplo. Eu acho que esse é o padrão, né? Um exemplo para os outros, porque se você tem ali fé, evangeliza, tem uma mudança na sua vida, as pessoas vão querer entender e ver por que você tá diferente, por que você chegou aonde você chegou. Então vai querer ser igual. Automaticamente ela vai te procurar, você vai evangelizar ela, entendeu? Testemunho, né? Isso. Na hora do evangelismo, uma outra estratégia, de repente, agir naturalmente, né? Em João tem até a narrativa do episódio da mulher, né? A mulher que precisava encontrar com Deus. Ele chegou perto dela e evangelizou. Esse processo teve início com uma aproximação espontânea, o pedido por um pouco de água, e daí evoluiu-se, entendeu? Então a gente conhece a história.
Tem também a estratégia de não forçar, acho que a pastora Cássia comentou algo, não forçar a evangelização, certo? Porque as pessoas têm tempos, todos somos diferentes, né? E tem também a falar com mansidão, né? Eu fico imaginando essa daí, foi até quando eu tava lendo, até achei interessante. Imagina se você chegar pra uma pessoa gritando desesperadamente tipo, eu acho que a pessoa vai começar tomando um susto, isso é fato. Eu fico imaginando a pessoa chega no meu ouvido gritando, então que eu sou uma pessoa mais tranquila, gosto mais do silêncio do que do barulho. Eu acho que eu vou olhar assim e vou achar estranho. Calma aí, o que é isso? Eu vou. Realmente, Vai ter não um deixa de ser. resultado ao contrário. Exato. Sim. E tem também o ponto de ser um amigo e não inquisidor, né? Porque às vezes a pessoa não precisa, como o evangelista Ellen falou, até num abraço, as pessoas já são evangelizadas dependendo do momento. E se você cai até com a próxima estratégia de saber ouvir a pessoa primeiro, não Chato. julgar e não achar que, não, só eu que vou dizer. O evangelista vai lá e metralha a pessoa, evangelizando ela e não deixa nem a pessoa falar, não quer nem saber o momento dela, não quer nem entender o que ela tá passando. Então, assim, tem estratégias, tem, a gente sabe que tem, mas o principal é plantar a semente e esperar Deus agir. Mas a nossa parte é o que podemos fazer da melhor forma possível para evangelizar de uma forma correta e não, como eu falei no início, o tiro não sair pela culatra, né? A gente perder a pessoa ao invés de trazer ela, né? Porque o nosso objetivo é esse, trazer e não perder. Quem quer começar? Pode ficar à vontade. Ou quer que eu escolha? É melhor você escolher. Então tá, evangelista Ellen. Já sabia. Eu ia começar. A questão do saber ouvir, eu acho que é uma estratégia, né? Essencial. Muito boa, porque às vezes a gente não conhece os receios, os medos que a pessoa tem. O que ela passou, o que ela vivenciou. Porque o evangelismo, você está falando de. Você quer que a pessoa conheça a Cristo, a Jesus. E às vezes ela tem um trauma com a igreja, com o pastor, com o líder, com alguma coisa. E as pessoas acabam. Como que eu posso dizer? Acabam juntando uma coisa com a outra. E o evangelismo não é isso, não é você pregar a sua igreja, não, porque na minha igreja é assim, na igreja é assado. Não. É você falar sobre Cristo, você falar sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre a mudança que ele pode fazer na vida da pessoa. Não é você pregar, não. Você tem que ir para minha igreja, porque tem uma irmã que quando fala fogo desce. Não é, o evangelismo não é trazer membros, Isso evangelista aí. é levar para o reino, independente de Isso para onde aí, vá. você fazer a pessoa conhecer a Cristo, né? Independente se ela vai congregar na sua ou se ela achou uma igrejinha perto da casa dela, né, que ficou mais à vontade, é você ganhar almas para Cristo. Não, tem que ser na minha igreja porque não é isso. Então você saber ouvir é muito bom, porque às vezes a gente fala e às vezes a pessoa passou por algo e só quer desabafar ali, ou às vezes ela não compreendeu algo que foi dito, por isso ela se afastou. E a gente fala outras coisas e acaba distanciando ainda mais. Ao invés de, não, ó, eu já sei qual é a raiz ali Como do indicar o problema. remédio sem saber a Isso enfermidade? aí, eu sei qual é a raiz. Então foi por esse lado. Então, Isso vamos aí. conversar de uma outra forma, a mansidão, né? Você saber conversar, você preparar o ambiente, né, para você poder falar de Jesus. Às vezes a pessoa fala assim: "Ah, não, eu não quero ir mais para a igreja porque pastor é tudo igual. Né, não, eu sou diferente. Pastor é tudo igual, eu não acredito, eu não falo isso". Mas a gente precisa saber o porquê, o que aconteceu. Porque por causa do erro de um, todo mundo paga, né? A pessoa generaliza. Ah, não, naquela igreja ali eu fui ferida, então eu não quero mais. E Deus? O que foi que Deus fez para você? Deus te causou algum mal? Foi Deus? Porque a pessoa ela se entristece com o homem que é falho. O pastor ele é falho, como ele é um ser humano, ele é
gente como a gente, né? Vamos dizer assim. Gente como a gente. Ele falha, ele é. Mas aí a pessoa já não quero mais Jesus, porque o pastor Silviano falou isso. Eu não. Entendeu? Mas não é bem assim. É a gente saber, né, conversar e assim não convencer, mas plantar aquela sementinha de que, ó, eu tinha uma visão errada, acho que eu posso mudar. Não, eu pensava assim porque eu fui ferida por causa de palavras. Mas, poxa, essa pessoa tá me falando essas coisas e eu tô sentindo algo diferente. É a gente saber como agir. A gente saber como conduzir a situação e deixar que o Espírito Santo faça a obra. A gente lançar aquela sementinha, sabendo qual é a raiz ali daquilo que a pessoa está sentindo. Assim, Senhor, agora, né? Agora daqui para frente é o Senhor que vai fazer a obra, é o Senhor que vai agir. Nós precisamos fazer a nossa parte, sim, né? Precisamos pregar o evangelho. Ah, não quer me ouvir. Mas eu preciso pregar, porque existem pessoas que precisam ouvir de Jesus, que precisam conhecer. Que às vezes a pessoa está lá, não tem perspectiva nenhuma de vida, mas não ouviu falar de Jesus, ou até ouviu, mas de uma forma diferente que ela interpretou errado. Então é conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Não pelo que ele pode me dar, mas pelo que ele é. Né? Ele é poderoso, ele é amigo, ele é consolador, ele cuida, ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele amigo que está ali em todos os momentos. Pode a mãe esquecer, pode a família abandonar, pode um irmão virar o rosto para você, mas Jesus, ele nunca vai te abandonar. Então a gente precisa lançar isso. É o verdadeiro evangelho. O evangelho da igreja, dos costumes, não. É Cristo, é Jesus. Isso a gente precisa entender. Amém. Eu até contribuo que evangelismo realmente eu acho que é uma das, eu tenho certeza, na verdade, que é uma das decisões que a gente auxilia e apoia mais importante que a pessoa tem que ter, né? Que é conhecer a Jesus e depois, consequentemente, aceitá-lo. Como é que você vai fazer de qualquer jeito? Como é que você vai chegar falando de qualquer jeito? Como é que você vai dar exemplos de qualquer jeito? Então, com certeza, não vai ser pelo caminho torto que você vai conseguir ganhar uma pessoa. Se você estiver errado, não fazendo correto, você não vai ganhar aquela pessoa para Jesus. Então, acho que o evangelismo que a gente tem que fazer é exatamente pensando como esse objetivo, que a pessoa tome a melhor decisão da vida dela, sem medo. Pastora Cássia, com a palavra. Bem colocado, né? Como é bom ouvir um evangelista falar de evangelismo. Quando a gente lê a carta, né, aos Efésios, no capítulo 4, Paulo, no verso 11, ele vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores e outros para evangelistas. E nisso nós podemos entender que há habilidade dada somente àquele que é chamado. Tem pastores que não terão habilidade que evangelistas têm. Ele sabe muito bem levar as águas tranquilas, sabe mostrar o alimento, sabe ali edificar a igreja. Mas o trabalho do evangelista, como várias profissões assim têm os seus chamados, tem suas habilidades. Como o irmão Misael disse, precisa de estratégias e o evangelista recebe essa estratégia. Por isso que vai falar da unidade da fé, o Senhor colocou cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, na igreja. Eu acho lindo o evangelismo de criança. Eu acho lindo o culto evangelístico infantil. Para quem não sabe, a evangelista Ellen tem um trabalho com crianças. E o jeito que ela trabalha com criança é a coisa mais linda. Eu já estou louca para ver o evangelismo infantil. Já deixando logo aqui assim, né? É lindo o evangelismo infantil. E eu fiz um culto infantil uma vez, ao ar livre, em outubro, sem habilidade nenhuma para evangelismo, né? E nesse período, o Senhor começou a me mostrar a guerra espiritual para este culto. Eu sei as habilidades, porque eu sei que eu não fui chamada para uma evangelista, eu sou uma pastora, mas mesmo assim eu fui impulsionada a esse culto evangelístico. Então eu pude entender um pouco as barreiras e as dificuldades. E naquele culto evangelístico tinha filhos de espíritas, tinha filhos de católicos, tinha filhos de ateus, tinha filhos de cristãos,
tinha filho de nada, assim, pessoa que não crê em nada. Então, quando eu preparei aquele culto evangelístico, eu pude ter uma noção da coisa linda que é você trabalhar com crianças. Foi meu único culto evangelístico, meu único. Eu espero que tenham mais, em nome de Jesus. E eu pude entender o quão é importante o evangelismo a crianças, a jovens, adultos. Então, nós temos sim as suas habilidades. Então, se você é um evangelista, se você está sentindo esse arder, esse queimar, porque pode começar com uma faísca. Eu acho que eu vou fazer isso. E você pensa que é uma bobeira, mas não. Já é um chamado evangelístico. Eu vou fazer uma faixa, um chamado evangelístico. Eu vou fazer um culto na rua. Simples, vou fazer uma tarde de louvor. Você não sabe aonde esse louvor vai chegar. Nós não sabemos aonde chega a nossa palavra, o nosso louvor. Então, o que eu posso dizer para ti? Faça. Vai na direção do Espírito Santo, ele vai te dar habilidade. O evangelista, ele tem habilidade para evangelizar. Ele não vai de qualquer maneira. Ele vai receber habilidade para falar, habilidade para se comportar, habilidade para aonde fazer. Então, ele vai receber as ferramentas certas. Como o pastor bem disse, se der um martelo na mão do médico, ele pode machucar ele mesmo, a vez de ajudar alguém. Então, o evangelista, assim como pastores, assim como missionários, porque alguns confundem chamado, né, de missionários e evangelistas. Mas isso é outro debate, né, mais para frente. Para não confundir os chamados de missão e evangelismo. Mas evangelismo é um tipo de missão? É um tipo abrangente de missões. Então, você, evangelista, você que está recebendo esse chamado, faça aquilo que está na sua mão e você vai crescendo, né, na medida que você for exercitando o seu chamado. Pastor Silviano. Só um minuto, eu preciso Pode falar. Só um minuto, pastor, já vou te dar a Fica à palavra. vontade. Quando a pastora Cássia, né, o evangelismo infantil, que não é só os jovens, né, os idosos, o evangelismo infantil também é muito importante. Que eu lembro que, assim que eu comecei a trabalhar no departamento infantil, eu ainda era uma criança, eu tinha acabado de fazer 12 anos, quando eu comecei. Quando eu comecei a trabalhar. E eu lembro que lá na comunidade, né, onde a gente morava, a gente fazia o evangelismo infantil. E tinha algumas crianças que os pais não eram da igreja. E aquelas pessoas assim, dura mesmo, né? Mas aí a gente ia com jeitinho e tal, aí deixava a gente pegar as crianças, levar, depois a gente entregava em casa. E eu lembro que uma das crianças, ela sempre ia em todos os cultos. E os pais nunca iam. Mas foi através dela que toda a casa foi salva. Coisa linda. Foi através dessa criança que aí veio o pai, veio a mãe, veio os irmãos. E eu vi aquilo e eu achei tão lindo o quão importante é a gente também, né, dar essa prioridade, essa importância para a evangelização infantil. Porque através de uma criança, ela pode salvar a casa dela inteira. Toda a casa dela pode conhecer a Jesus. E eu lembro que no dia que a mãe dela aceitou a Jesus, ela foi aos prantos lá na frente. E ela falava, minha filha sempre vinha, mas eu nunca quis vir. Mas só que hoje eu vi que é totalmente diferente. E eu quero servir a esse Jesus. E hoje, né, ó, cresceu, tá A semente deu fruto. Isso aí, já tá, né, uma jovem que continua nos caminhos do Senhor, né? Continua trabalhando. Então, é muito importante você plantar essa sementinha. Às vezes, é uma criança, mas é a partir da criança que você também vai evangelizando, tá uma adolescente, uma jovem, uma adulta, né? Uma idosa, e tá ali seguindo, né, a Cristo, e através da vida dela, outras vidas também são evangelizadas. Glória a Pode Deus. falar. Perdão, mas eu precisava falar. Em matéria de estratégia, eu acho que o estrategista tem que ter na consciência dele que ele tem que ser adaptável. Você citou aqui da mulher, né, que estava no poço de Samaria. E Jesus chegou com uma estratégia definida da água. Mas daqui a pouco Jesus já estava falando. Você falaste bem que nenhum desses maridos que você teve, você não tem marido, mas nem o que tu tá contigo hoje é teu. Então ele já mudou a estratégia, adaptou-se para a medida que a conversa foi evoluindo. Exatamente. Você pode chegar cheio de estratégia, mas tem que saber, eu tenho que me adaptar. Aí. Porque o jovem
A Bíblia fala mancebo de qualidade. Não fala qualquer coisa. Ele chegou para Jesus e... Cristo, como é que eu faço para perder? Faz isso, isso. Mas isso eu tenho observado. Então vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Ele já não quis. Então, para cada pessoa, vai ter uma estratégia diferente. E eu conheço muitas pessoas que falam assim que, de certa forma, ignoram o poder do evangelismo. Mas ela esquece que ela foi evangelizada. Peguei até alguns dados na internet interessantes que eu fiquei curioso. A primeira igreja a chegar no Brasil evangelizando foi a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Ela desembarcou no Brasil em 1824. Se eles não vêm para cá, o evangelho tinha vindo como? Ué, não foi através de um evangelismo? Eles não vieram para evangelizar? Se Jesus não tivesse dado a ordem ali para os 12, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ia ser aquela coisa interna. Ia ser aquela coisa exclusiva. Ah, você quer ser cristão, você tem que ir para Israel. Aí ia virar pro brasileiro, quer ser cristão, vá para Israel. O brasileiro fala assim, ser cristão é o quê? Verdade. O que ia ser? Aí você falar de céu e inferno pro cara, o cara ia falar assim, esse cara tá querendo fazer um filme, ou escrever um livro, alguma coisa assim. Isso é maluco, quer mexer na minha mente. Ué, se tu tivesse o evangelismo, a palavra de Deus sendo propagada pelo mundo, e hoje a gente ter, né, entre aspas, esse direito de talvez ir pro céu, isso veio através de Jesus. E as pessoas às vezes querem pegar pedra e colocar aqui, ó, nas costas da evangelista. Não, pedra tem que ser nas costas da evangelista. Falar de evangelismo tem que humilhar a Ellen. Por quê? Gente, evangelizar é falar do evangelho. Qual a pedra fundamental do evangelho? Jesus Cristo. Acabou o assunto. Mas se fosse para falar assim, vamos pra rua fazer fofoca, você arrumou umas 100, 200, 300 pessoas rápido. Mas fala assim, vamos falar da vida de Jesus? Ninguém quer falar. Por que que todo mundo fala da vida do vizinho, mas não consegue falar da vida de Cristo? Porque a vida de Cristo, ela tá publicada. A vida do vizinho, o vizinho tenta esconder. A vida de Cristo não tem erros, mas a vida do vizinho tá cheia de erro. A vida de Cristo não tem como chegar para você, tá sabendo? Você vai olhar pra minha cara, você li a Bíblia. Agora, se eu chegar pra você e falar assim, tá sabendo que a Cássia... Aí tu fala, não, menino, fala, me conta. Quer ver matar o fofoqueiro de raiva? Você mandar 3 mensagens pra ele no WhatsApp e depois apagar as 3. Quando ele olhar lá e ver as 3 mensagens, ele vai te perguntar, o que aconteceu? Menino, tu tá sabendo? Amanhã eu te conto. O cara não dorme, ele não dorme, ele rola na cama a noite toda, ele te xinga e tudo no telefone. Aí no outro dia tu fala, não, é que o pão aumentou. Meu irmão, tu armou inimigo. Porque ele queria saber uma coisa da vida de alguém. Mas e por que você então não fala da vida de Jesus? Faça fofoca da vida de Jesus. Explane Jesus pro mundo todo. Fala que Jesus morreu na cruz, que foi crucificado, que apanhou. Fala da vida dele. Fala que ele tinha mãe, que ele era carpinteiro. Fala da vida de Jesus. Fala que com 12 anos ele começou a ensinar no templo. Fala que ele curava, libertava e faz isso até hoje. Ué, vai falar. Sim. Gente, às vezes a gente quer complicar. A pessoa quer entender de Gênesis, Apocalipse, mas não sabe falar que Jesus é bom. Porque o Israel, ele tocou num ponto ali que o maior evangelismo não é a palavra, a teologia, né? Aquelas palavras complicadas que eles aprendem, não. É o básico, é o testemunho. Porque tem muita gente que não sabe o que é ser cristão, mas quer forçar os outros a ser. Tem muita pessoa que não tem noção do que... Gente, Cristo é amor, ponto final. Não existe, mas tem aquela... Não existe outro caminho, só um. Cristo é amor. Quer falar de Cristo? Fala de amor. Minha esposa, às vezes, ela sempre me contestou, mas na minha opinião, para aceitar Jesus Cristo tinha que ser o seguinte, tinha que ser um sino colocado no alto de um monte, um morro mesmo que impossível de escalar, que tivesse muito limo em volta dele e todo dia chovesse. Você quer aceitar Jesus? Você tem que tocar aquele sino lá. Não era qualquer um que ia. Porque Jesus é extremo. Não é você falar de um sabor bom que você provou, um cheiro agradável, um sentimento. Não, ele é muito mais além do que isso tudo. Ele vai muito mais além do que você tem como maravilhoso, perfeito. Ele vai além disso.
Porque ele largou mão de ser diretamente Deus para vir ser humano. E sendo humano, ele não caiu nas condenações que nós caímos todos os dias. E mesmo ele sabendo que nós iríamos, ele sabe o pecado que eu vou cometer amanhã. Mas ele já me perdoa. E ele já pagou o preço, basta eu me arrepender. Então, para mim, Jesus Cristo tinha que ser uma coisa muito difícil, mas não, ele quis ser fácil. Ele abriu o acesso e falou, tá aqui. É Wi-Fi sem senha. Basta dobrar o joelho. E você vai estar conexão, ó, direta e limitada. Amém. Esse é o momento mais triste, com certeza. Meus queridos ouvintes, mandem aqui pra rádio pedindo pra ele aumentar esse tempo do debate. Então, a gente já tá A pensando gente nisso. vai envolvendo, né? Pois é, quando o tema é bom assim, a gente vai desenvolvendo, vai indo e é realmente triste no final. Eu vou abrir uma breve conclusão dos meus debatedores, a gente chegou ao fim do debate, mas fica tranquilo que ele vai estar lá no YouTube, se você quiser mandar perguntas também, a gente responde posteriormente, sem dúvidas, tá? A minha conclusão é que a evangelização é de uma relevância única. Por esse motivo, devemos sempre buscar estar sempre aprofundados no assunto, que é a característica de um bom servo de Cristo, pois o mesmo será o instrumento para anunciar a mensagem de Deus aos povos. Para isso, basta nos atender o ID que Jesus nos deixou. Evangelista Ellen. Salmos 105, primeiro verso vai dizer: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. É isso, o evangelismo. É você falar do amor do Senhor, você falar de Jesus. Você pregar o evangelho sem fazer escolha de para quem você vai pregar. É para todos. Todos precisam ouvir falar de quem é Jesus. Quem é o dono desse amor, né, que nos envolve de uma forma. Ele sabe quem vai querer ouvir e quem não vai. Quem vai dar atenção e quem simplesmente vai virar as costas. Mas nós precisamos falar. Nós precisamos proclamar, né? Anunciar as boas novas do Senhor. As boas novas de Jesus. Que nós possamos nos colocar na posição de discípulo. Servos do Senhor e fazer o ID. Seja num abraço, porque vai ter momento que a sua estratégia vai ser ficar em silêncio. Você falou, vai ter que mudar a estratégia, vai ser ficar em silêncio. Então, fique em silêncio, mas deixe que as suas atitudes, que o seu testemunho fale através de você, né? Que nós possamos ter isso em mente e falar do amor de Jesus pro seu vizinho. Liga o som alto, canta na varanda da sua casa, seja na cozinha, seja você andando na rua. Às vezes você passa alguém do seu lado e escutou um pedacinho do louvor que você estava cantando ali e aquilo já entrou. Seja numa frase apenas que você vai liberar sobre a vida de alguém e aquilo dali já vai ser a sementinha, né, que depois o Espírito Santo vai começar a fazer a obra. Mas evangelize, né? Seja um discípulo, faça essa missão. Pregue o evangelho. Pastora Cássia? Não tenha medo. Porque quando você recebe algo bom, você passa. Então, já que você foi salvo, não seja egoísta. Passe a salvação para outros. E deixa que a cruz fale por si só. Não serão suas palavras que irão convencer, mas a cruz, ela é suficiente, sozinha. Né? Então, só fale daquilo que você ganhou, passe para frente e deixe a cruz pregar por você. Pastor Silviano, pode concluir e fazer aquela oração. A maior alegria é conhecer a Cristo. E a segunda maior alegria é torná-lo conhecido. Mas é bonita, né? Mas não é minha não, gente. É do Steve Lawson. Eu só copiei dele, tá? Mas tá valendo. Amém? Vamos orar. Senhor, graças te damos por nessa tarde, Pai. Obrigada. Podemos passar, Senhor, um pouquinho daquilo que o Senhor já fez em nossas vidas através desse debate, Senhor. Que vidas venham a ser alcançadas, que o seu nome venha a ser proclamado, que pessoas, Senhor, que venham
Despertar em cada pessoa, Senhor, o desejo de evangelizar, que novos Paulos, novos Pedros, novos Tiagos possam ser desvendados, Senhor, descobertos, possam ter, Senhor, essa chamada iniciada para proclamar o teu evangelho por todo canto. Senhor, que nossa boca, Senhor, não consiga mais falar da vida de ninguém senão da sua, e que a todo instante nós estejamos fazendo o ID, Pai, porque isso é importante. Obrigado por ter nos escolhido, Senhor, obrigado por nos capacitar, obrigado por nos dar estratégia, Senhor. E obrigado por nunca desistir de nós. Pai, que nós possamos continuar, Senhor, com o coração aberto, essa rádio, Senhor, sendo impulsionada a levar o teu evangelho cada vez mais longe, Pai. Que possamos alcançar, Senhor, os corações que nunca te ouviram, mas principalmente trazer os filhos pródigos de volta, Pai. Porque esse sim, Pai, hoje é a maior quantidade nesse planeta, Pai. As pessoas que já estiveram dentro e hoje se encontram fora. Pai, que eles possam olhar e entender que cada palmada que eles levaram, Pai, as mãos não eram furadas. Que a culpa de tudo nunca vai cair sobre Cristo Jesus. E que nós possamos, Senhor, ser sempre bons exemplos, Pai. Não porque somos perfeitos, mas porque a gente erra todo dia e busca no Senhor, Pai, consertar nossos erros. Muito obrigado por tudo, Senhor. Toma a vida de cada ouvinte nas tuas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate. Fica combinado, tá? Vou te convidar novamente a nos seguir lá no Instagram e no YouTube. Compartilhar o debate, que ele vai para o YouTube logo em seguida, tá? Eu vou te desejar um resto de semana abençoado e aguarde que na segunda a gente volta com o nosso próximo debate. Fica com Deus, continue na sequência da nossa programação e fica na paz. Você acabou de ouvir Debate Ideal.